Meio-dia mais 2 minutos, o colchão de nuvens continua tomando conta do céu de São Paulo. Impressionante, em meio de semana, e é o mesmo cenário. Já choveu, em alguns lugares ainda chove, em outros está seco, enfim. Mas nada, na dica do sol aparecer. Vem com a gente, estamos decolando o SP1 com o cardápio de notícias mais completo de São Paulo. E esse horizonte aí, olha só, lembra a gente do seguinte: estamos apenas no dia 10 de abril e já choveu 95% de tudo aí que chove normalmente em abril para esse começo de mês. Impressionante, hein? E aí o que acontece no mercado? Frutas, hortaliças murcham, ficam aguadas e o preço vai para as alturas, Ananda Apple. Isso mesmo, a saladinha do dia a dia, a salada de fruta estão mais caras e aí a reclamação é geral. A gente vai mostrar os preços daqui a pouco, Trali, e vai doer, hein? E os alimentos pressionaram a inflação, que fechou no maior índice para um mês de março dos últimos 4 anos. É assunto para ele. Sanidana, participe já com a gente, mandando sua dúvida pelas redes sociais. Esse tempinho mais frio é prato cheio para as doenças. Por isso, a campanha de vacinação contra a gripe já começou. A partir de hoje, as crianças, as grávidas e as mães que tiveram filhos faz menos de 2 meses podem se vacinar de graça nos postos de saúde. O atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade nos abrigos públicos da prefeitura. Ex-funcionários contam que deixar elas dormindo em vans ou em cima de mesa à espera de uma vaga era rotina. Renato Biasi. Nós apuramos, Trali, que as crianças e adolescentes dormiram nessas condições até pelo menos um mês atrás. A prefeitura disse que isso não acontece mais, que já foi criado um novo espaço adequado para que os menores esperem com o mínimo de dignidade por uma vaga no centro de acolhimento. Olá, boa tarde. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Vacinas estão disponíveis na rede pública de todo o Brasil, mas tem um calendário para grupos específicos que a gente vai lembrar para você aqui no telão. Porque, afinal de contas, o SP1 é prestação de serviços. E nesse primeiro momento só serão vacinadas as crianças de 6 meses até 6 anos de idade, as grávidas e as mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. E aí, a partir do dia 22, é que a vacinação vai ser liberada para todo o público-alvo. O fim da campanha está previsto para o dia 31 de maio, isso se ela não for prorrogada, como vem acontecendo aí nos últimos anos. Além desses grupos aqui, também serão vacinados os idosos, profissionais da saúde, professores, indígenas, quem está preso ou trabalha no sistema prisional e também quem tem doenças crônicas. Quem não faz parte desses grupos pode procurar a vacina da gripe na rede particular, mas aí vai ter que pagar do bolso. E, de qualquer forma, é importante tomar a dose, porque essas mudanças bruscas aí de temperatura, que começam agora no outono, são um teste e tanto para a nossa saúde. Virada de tempo, temperatura baixa, roupa molhada. Dentro do ônibus, a gente até coloca uma blusa para tentar se proteger. Mas o perigo mora nos pequenos gestos. Principalmente porque nesse sacolejo não dá para não se segurar em nada. Tem que tomar muito cuidado. Não pegar nos canos. Eu mesmo estava gripado semana passada. É meio difícil a gente lembrar toda hora, né? Mas evitar passar a mão nos olhos, evitar passar a mão no nariz, no rosto. Esse ônibus aqui tem ar-condicionado, então o ar acaba circulando muito pouco, apenas quando as portas se abrem, porque nem janela tem. O que pode acontecer é o vírus ficar aqui dentro de carona o caminho inteiro. Eu sempre carrego um vidrinho de álcool para estar passando na mão. Isso é bom ter, facilita, né? A gente tem que se cuidar antes de pegar a gripe. Os idosos e as crianças são os mais vulneráveis às mudanças climáticas. No pronto-socorro infantil desse Hospital da Bela Vista, a temporada de doenças respiratórias já começou. A média de atendimentos no mês, que fica em torno de 4.000, já está em 5.000.
Todo mundo com os olhinhos brilhando como os da Mariana, de 1 ano e meio. Uma gripe, né, há já alguns dias, e eu trouxe ela aqui hoje, então ela fez raio-x, tomou inalação e só que o peitinho continua cansado. Vários vírus, né, que ela fica boa de um, aí daqui a pouco tem outro rondando. A mãe do Samuel percebeu que ele estava com o peito chiando e já trouxe para cá. Quando o tempo muda, ele começa escorrendo o nariz, aí começa a formar, né, catarro, tossindo, aí ele começa com essa, assim, sabe, forçar um pouquinho para respirar. A médica que coordena a UTI pediátrica do hospital lembra que a vacina tem um papel fundamental na prevenção. Medidas comuns como lavagem das mãos, usar álcool gel, evitar ambientes muito aglomerados, evitar compartilhamento de talheres, né, de roupas íntimas, na hora de tossir, cobrir a boca e as narinas. E uma coisa muito importante que não substitui nenhuma dessas medidas é receber a vacina contra a gripe. Muito bem, em todo o estado de São Paulo são mais de 11.400 postos de vacinação, 400 entre UBS e também aqueles em estações de metrô, terminais de ônibus, por exemplo, também. E vamos ao vivo até um destes locais, no Itaim Bibi, né? Você está vendo aí, olha só, é um posto de vacinação, vamos dar uma olhadinha para ver como é que ele está. No estado tem 13.200.000 pessoas que estão entre os grupos que devem ser vacinados, né? Agora está tranquilo, uma hora boa para se vacinar, está aí ó, a dose. Esse ano, a meta da Secretaria da Saúde é proteger pelo menos 90% de toda a população, né? Agora há pouco tinha uma criança lá tomando a vacina neste posto aí do Itaim Bibi, né? Proteger 90% do grupo-alvo. A vacina é atualizada todo ano, importante isso, porque ela protege tipos diferentes do vírus influenza a cada ano. Então, não vale achar que, tomei vacina no passado, esse ano não preciso mais. Não, não é isso. Tem que tomar todo ano. Lembrando que em 2018, 580 pessoas morreram por causa de complicações da gripe aqui em São Paulo. Tem algumas pessoas que falam, eu tomei a vacina contra o vírus da influenza e fiquei resfriado. Então, nós reforçamos mais uma vez. Quem causa o resfriado é o rinovírus e é um quadro mais leve, as famosas viroses, né? Então, a pessoa tem uma tosse, uma coriza nasal. Agora, o vírus influenza, não. O vírus influenza, acometendo esses grupos prioritários, esses grupos de risco, qual é a grande preocupação? Evoluir com complicações, como pneumonia, internação, dependendo da complicação, infelizmente, vir a falecer por um vírus influenza. Então, não vamos deixar para depois. Vamos sim tomar vacina, ela é fundamental, principalmente para a prevenção das complicações. Tá dado o recado, né, minha gente? É isso, você acha que aquela gripezinha é bobagem, não vai acontecer nada, não. Tem que tomar vacina para você evitar, né, que os sintomas piorem e que possa virar alguma coisa muito pior, certo? Eliana Marques está aqui com a gente já, Eli. Como vai, Trali? Tudo boa bem, tarde. minha amiga? Tudo bem, boa tarde a Até todos. porque, né, com esse friozinho, né, as pessoas saem sem agasalho, para pegar uma gripe é muito fácil, portanto, além de se agasalhar, tem que se vacinar. É verdade, a própria variação no tempo, né? Olha, hoje já amanheceu mais frio que ontem, né? A sensação foi de 10 graus lá no Mirante de Santana, que fica na zona norte da capital. Essa sensação aí baixa justamente por causa do vento. Agora, em relação a algumas temperaturas mínimas registradas, a gente colocou aqui as mais baixas. Olha, 14,7 graus lá em Parelheiros, na zona sul, 15,3 em São Bernardo do Campo, lá na região do Riacho Grande, 15,7 graus no Butantã, zona oeste, e na freguesia do Ó, 15,9 graus hoje cedo, Trali. Que coisa, hein? Ô, minha amiga, tem chance de esquentar agora à tarde? Não está aparecendo, né? Pois é, olhando aqui do nosso estúdio de vidro, né, a gente vê nuvens bem carregadas que começaram agora há pouco. Olha aí, zona sul da capital. Agora, o meteorologista acabou de me falar que a situação está assim por toda a grande São Paulo. Então, como eu falei, está variando muito. A gente já teve sol, agora nublou. Não se descarta uma chance de garoa, não é chuva, é garoa. Agora, como tem essa variação aí, né? O sol não aparece de vez com toda a força, a temperatura não dispara. A máxima prevista aqui para a capital é só de 23 graus. E claro que a noite esfria mais, né? É óbvio. Ô, Eli, e amanhã? Pois é. Se a noite esfria, a madrugada começa também gelada, amanhã cedo mínima de 15 graus, a gente sempre lembra que a mínima é registrada ali por volta das 6 da manhã, bem finzinho da madrugada, o início do dia. E como a gente vê aqui, olha, tempo firme amanhã em todo o estado de São Paulo, o sol vai aparecer, por isso que na capital amanhã sim volta a esquentar, faz 25 de máxima amanhã. Agora,
Tempo segue aí sem previsão de chuva na Grande São Paulo, pelo menos até sábado. No domingo é que pode ter alguma pancada de chuva isolada a partir da tarde. E só nesse comecinho do mês já choveu 95% da média do mês todo na capital, Tralha. Já choveu muito, inclusive no Cantareira, que é o que a gente sempre fica de olho, né? Dá uma olhada aqui, olha. Até hoje choveu 58 milímetros no Cantareira, a média para o mês todo é de 86 milímetros. O nível lá está em 56%. O que isso significa? Mesmo com a chuva que está caindo no Cantareira, esse nível aqui acumulado está longe do ideal, né, Tralha? 56%, pensando aí na totalidade de 100%, realmente é um nível que não dá para brincar e contar com ele e sair gastando água, não. Valeu, minha amiga. Brigadão. Até Friozinho amanhã. Bom para dormir e um parto para acordar. É verdade. E a gente acabou de falar em água. Amanhã agasalho de novo, 15 de mínima. Pois é, e a gente acabou de falar em água e chuva. Foi exatamente esse clima aí responsável, um dos principais responsáveis pelo aumento dos preços nos mercados, nos hortifrutis também. Chuva, alta temperatura em região produtora fizeram com que frutas, verduras, legumes ficassem bem mais caros em março. Dá uma olhada aqui comigo. Apesar de que quem sai para fazer compra já sentiu no bolso, né? Aumento foi de 3,5% no último mês, de acordo com o índice da CEAGESP, que acompanha as variações. Verduras ficaram em média 2,5% mais caras, setor de frutas subiu 2,67%, legumes o aumento ainda maior, passou de 5%, produtos diversos como batata, alho e cebola, aí sim uma disparada, mais de 16%. E a leveza da saladinha agora do almoço está pesando no prato por conta de todos esses aumentos. A Nanda Apple fala ao vivo de um mercado na região do Jaçanã, zona norte aqui da capital. Ananda, boa tarde para você. Conta aí pra gente se a batata está assando, minha amiga. E está assando bem devagar, viu, Tralha? Porque quando a gente diz que um produto sobe tantos por cento, que o Ceasa divulgou isso, sobe no atacado. Esse é um número oficial. Depois vai repassar isso para o varejo, que repassa para a gente. Cada um numa proporção, dependendo de como está o estoque e como quer manter a freguesia. Batata, que você estava falando, ela veio do Ceasa, essa lavada está por R$ 4,85, porque hoje é dia de feira promocional. Amanhã já volta a custar 70 centavos a mais. A cebola está bonita, é uma cebola nacional, está custando R$ 3,98, mas amanhã já vai para R$ 4,65. Verdura não está essas coisas, entre R$ 3 e R$ 6, e os pés não estão muito bonitos, mas o que está dando o que falar mesmo é o tomate. Olha só, esse aqui é o tomate Carmen, está custando praticamente R$ 9,00. Ele está verde, está batido, mas tem mais caro também. Tem o tomate italiano, que está por quase R$ 10,00. Você veja, a qualidade dele é complicada. Leva e logo tem que usar. E amanhã vai estar custando 12. Vamos ver como é que estão os outros preços. A salada de fruta está mais magrinha. A banana nanica subiu 50% só em março. E nem adianta apelar para o mamão. O quilo do Formosa subiu 60%. Neste supermercado, está saindo por R$ 6,00. O papaya subiu 38%, mas o quilo passa de R$ 8,00. Vem aqui no abacate primeiro, que é o mais barato. E uma mão só. Vou tentar achar um pequeno, né? Ó. E no setor de verduras, mesmo em dia de promoção, todo mundo reclamando. Tá caro para burro. Um pezinho de alface, 4. Às vezes eu acabo levando porque a gente precisa, né? E meus filhos gostam, né? Quando os preços sobem no mercado, quase sempre é um reflexo do que se passou no campo. Mogi das Cruzes, a principal produtora de hortaliças do país, perdeu 60% da produção por causa da chuva em março, que foi muito acima do normal. Parece que está tudo bem, mas olhando aqui dentro, ó, ela já está bem amarelada, né? Então, o aproveitamento que era para ser de 100% aí, a gente acaba com uns 30% no máximo e a qualidade bem inferior ao que era para ser mandado para o cliente. Hoje encontramos a salsinha no dia da promoção por R$ 2,19. Amanhã volta a custar R$ 4,00, preço de alface nobre. Para enfrentar o que subiu demais, a clientela vai substituindo ou então... A gente compra menos, né?
Fazer o quê? Mas nem tudo é alta. Em março, caiu o preço da melancia em mais de 25% e da maçã Fuji em 15%. O chuchu baixou quase pela metade e o quiabo, que está na época, 16%. O que já deixou a Lourdes antenada para a melhor forma de economizar. Esse quiabo está a R$ 6,75 o quilo. Isso, já esteve R$15 até. Hoje eu vou levar o que está em conta. Tá certo, Lourdes, é isso aí. E os alimentos puxaram o índice de inflação no Brasil inteiro. O IBGE divulgou hoje que a taxa em março ficou em 0,75%, a maior para o mês desde 2015. E aí fica difícil, né, meu amigo Samidana? Boa tarde. Porque você vai cortar a comida, como é que faz? Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Pois é, o que acaba acontecendo é que gasta-se mais com comida, sobra menos para as outras coisas. Então, isso acaba prejudicando o comércio, prejudicando os serviços e por aí vai. Claro que alguma substituição é possível fazer e também a pesquisa. Os supermercados têm o dia das ofertas, mas mesmo assim tem uma ginástica e tem seu limite e está pesando no bolso. A gente falou já outra vez aqui sobre o feijão que continua aumentando. A alimentação é o maior gasto das famílias brasileiras. Na sequência vem habitação e transporte. Não, e o povo já está de estômago vazio com essa crise toda, né, Sami? Dá dor de estômago, eu diria. Com alimentos subindo, então, e a qualidade baixando, né, por conta do... Meu amigo, perguntas para você aqui de vários assuntos relacionados à economia popular. A Regina quer saber o seguinte: minhas despesas fixas aumentaram muito, a renda continuou a mesma, já negociei o cartão de crédito, o cheque especial, mas penso em parar de pagar para me organizar. É uma boa? Costuma não ser uma boa. O que eu sugiro? Você renegociar, ver um pacote inteiro que você consiga pagar, nem que tenha que alongar o prazo para sair dessa situação. Senão, a briga vai ser jurídica e aí não é um economista que vai ajudar, e sim um advogado. Mas negocie com o banco, veja suas possibilidades, mostre as contas para ter uma taxa que seja adequada e pesquise bastante, mas principalmente um prazo que caiba no seu bolso. Agora, como é que a população faz dívida com cheque especial e cartão de crédito? As duas piores. Um absurdo completo, né? Os juros, quer dizer, as pessoas precisam de dinheiro, mas não tem a quem recorrer. Pior modalidade é cartão de crédito, a segunda é cheque especial, falando de taxa de juros. São juros criminosos. Pois Nicolas, estou querendo comprar um veículo por 45 mil com 30% de entrada, o restante em 60 meses. Compensa ou é melhor alugar um carro similar por 40 por dia? Fiz as contas. Neste caso, melhor comprar. Faz a conta, tem 300 dias no ano, 365 vezes 40, em 3 anos você já pagou o carro. Claro que às vezes o carro alugado tem seguro, embutido, tem algumas coisas, mas mesmo assim me parece muito caro o aluguel perto do valor à vista. Ainda sugiro, se for possível, você dar uma entrada maior ou quitar à vista e conseguindo um desconto melhor. Mas essa é a avaliação inicial, Nicolas. Boa sorte. Melhor seria se não precisasse do carro, né? Pois é. Silva, tem um financiamento de imóvel de 70 mil. Vale a pena amortizar 10 ou 15 mil de 6 em 6 meses, reduzindo o prazo, Sami? Vale sim, e sempre reduzindo o prazo é melhor do que reduzir a parcela. Porque você pode manter o prazo, diminuir a parcela ou reduzir o prazo. Costumo indicar redução de prazo porque os juros é uma bola que vai crescendo no tempo, é um fermento no tempo. Então você tira esse efeito do tempo. Reduzir prazo, Silva, é uma boa ideia. Muito bem. Carmo, fiz um plano de previdência, R$200 por mês para o meu filho em 2016, mas está difícil manter. Devo reduzir o valor ou é melhor tirar essa grana? Olha, você pode até parar de contribuir para a Previdência, isso é uma Previdência privada, vai continuar rendendo. Também não adianta nada, claro que pensar no filho, Carmo, é importante, é fundamental, a gente sabe que no futuro a Previdência do governo vai estar mais enfraquecida, porém, não adianta nada você tirar R$200 para pôr para o filho e entrar no cheque especial e no cartão de crédito. Então, o que eu faria? Se der para fechar as contas no azul, pare de contribuir durante um tempo, deixe a Previdência e quando você tiver mais um fôlego financeiro, volte a aplicar. É isso aí, o que não pode é deixar de botar um pouquinho. E fechar no azul, né? Que isso também é problemático. É vantajoso também adquirir uma cota de consórcio de R$100 mil para usar daqui uns 10 anos? O lance seria com um fundo de garantia. Olha, consórcio eu sugiro só para as pessoas que não têm
a disciplina para guardar dinheiro. Isso por quê? De 100 mil reais que você vai aportar no longo do tempo, entre 12 e 16 mil, que é 12 e 16%, vai ficar para a administradora. E 16% é muito dinheiro. Então, se você puder fazer aí por conta própria um investimento, é melhor. Lembrando que você pode entrar num imóvel sempre com FGTS, não necessariamente no lance. Matheus, quero começar a investir na Bolsa, porém não sei analisar empresas, né, na Bolsa. Como é que eu faço para adquirir esse conhecimento, Sami? Você pode comprar o índice Ibovespa, lembrando que a Bovespa agora chama B3 e não mais Bovespa, é o novo nome, mas é a Bolsa de Valores do Brasil, que fica em São Paulo. Então você tem um papel que chama BOVA11, que significa o índice Bovespa. Então você já está comprando automaticamente os 60 papéis que estão no índice. Isso é uma estratégia que a gente chama passiva, que você quer replicar o índice, é uma média, mas é uma boa enquanto você não estuda profundamente e não tem confiança de escolher suas próprias ações. Outra sugestão seria um fundo de investimento. Muito bem, Samidana. É sempre um prazer. Espetáculo, sempre juntos aqui. Até a próxima, tchau, tchau. Até semana que vem, valeu. Vamos fazer um investimento aqui no Globocop. Cíntia Toledo, boa tarde. Por onde andam vocês dessa equipe Nota 1000? Traliman, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de olho hoje no trânsito da zona oeste de São Paulo, porque está muito difícil por aqui. Avenida Francisco Matarazzo, você vê que está tudo travado nos dois sentidos, mas a questão, gente, é o sentido da Lapa. E aí, como tem esse retorno aqui, isso que deixa mais difícil também para quem vai no sentido contrário. O congestionamento, Trali, começa lá atrás, já perto da ligação leste-oeste. A gente fez até uma imagem para mostrar para vocês, bem aceleradinha, para mostrar que está tudo parado, desde então a ligação, passando ali pelo corredor norte-sul, pertinho da Praça Roosevelt. Olha, está terrível, e tudo isso por causa de um posto de atendimento que tem uma empresa que está fazendo um atendimento aqui, uma empresa de transporte por aplicativo. Depois que passa por isso, aí melhora, Trali, mas até chegar aí. É o pessoal atrás do selinho, daquele decalque ali, pessoal que trabalha com aplicativo. Agora é lei, tem que ter o selo, já deu tanta confusão isso. Valeu, Cíntia, obrigado. O assunto agora são os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes aqui em São Paulo. Nós mostramos ontem no SP2 a humilhação que menores passam à espera de uma vaga num desses serviços. Dormiam em vans, sala improvisada, passando fome. O Renato Biasi acompanha esse caso. Renato, boa tarde para você. A Prefeitura falou que isso não está mais acontecendo, já que foi criado um espaço provisório para acolher estes jovens. É verdade, Renato? Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todos. É o que o secretário interino de Assistência Social me disse ontem. O secretário Marcelo Del Bosco disse que foi criado já um espaço adequado para que esses menores esperem com mais conforto e dignidade por uma vaga nos centros de acolhimento, que às vezes demora e bastante. Disse, inclusive, que foram contratados profissionais para dar atividades, oficinas lúdicas, enquanto eles esperam por essas vagas. Mas não há detalhes sobre a higiene, sobre a alimentação que esses jovens recebem enquanto esperam pelas vagas e como eles dormem. Por isso, hoje cedo, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social para tentar que a gente pudesse entrar aqui gravando, ou então que eu pudesse entrar como testemunha apenas para presenciar essas mudanças. Agora, um pouquinho antes do almoço, a Secretaria nos enviou um e-mail dizendo que a autorização não foi dada para que nós entrássemos, alegando que seria preciso uma ordem judicial, já que esse problema todo envolve crianças e adolescentes. Por isso, não conseguimos entrar. Agora, esse problema todo envolvendo aí os centros de acolhimento é bastante amplo, inclusive vários centros vêm sendo investigados pelo Ministério Público. Veja na reportagem. Tiago é presidente da ONG Brenda Lee, fundada há mais de 30 anos para o serviço de acolhimento institucional. A ONG tem hoje 6 contratos com a Prefeitura para receber mais de 22 milhões de reais em 5 anos. A Brenda Lee é uma das investigadas pelo Ministério Público por indícios de má prestação do serviço. Foi inclusive suspensa pela Secretaria de Assistência Social e está impedida de assumir novos contratos de parceria. Cabe a gente dizer que a organização ela segue à risca toda a legislação vigente, né? E a gente entrou com recurso justamente por não concordar com algumas questões. Então, acho que
Agora é aguardar o resultado do recurso, né? Ontem o SP2 mostrou que a Prefeitura da capital gasta por ano 120 milhões de reais com as entidades conveniadas que fazem o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. O Ministério Público já abriu 14 inquéritos para investigar irregularidades no acolhimento desses jovens. E as fiscalizações encontraram muitos problemas, entre eles a falta de experiência dos funcionários para lidar com menores em situação de risco e a alta rotatividade das equipes. De acordo com o promotor da Infância e Juventude, Eduardo Dias, os serviços que têm maior estabilidade têm menor número de fugas de menores. Como é que eu vou acolher uma pessoa se a própria equipe que trabalha nesse local está sempre sendo mudada e eu vou acolher como? Se a equipe não tem tempo nem de se acolher, de se organizar. Essas imagens mostram jovens dormindo em vans e em salas improvisadas dentro de prédios do município, à espera de uma vaga. Nós conversamos por telefone com uma mulher que até o mês passado trabalhou na ONG que gerencia o espaço de acolhimento provisório dos menores. Ela disse que a espera nas salas, sem alimentação adequada nem higiene, é rotineira. Era bastante comum e sempre tinha bastante adolescente. Às vezes tinha 2 vans, uma atrás da outra, cheia. Cheio de adolescentes. Cheia de adolescentes. O secretário interino de Assistência e Desenvolvimento Social reconhece que há falhas no serviço e que é preciso aumentar a fiscalização. E nós estamos atrás de todos esses levantamentos, seja dos termos de colaboração, saber o que cada um tinha que fazer. Nós estamos indo em loco, que não é só o gestor de parcerias, não é só, o secretário tem que estar presente. Então nós estamos indo e fazendo isso, nós estamos tentando melhorar, estamos melhorando essa fiscalização. Não adianta nada fazer convênio, terceirizar, se o poder público não fiscaliza o que está sendo feito. De nada adianta, é jogar dinheiro fora e é prestar um serviço ruim. Daqui a pouco, 100 dias de governo Dória. Natália Ariede. Trali, nesse 100º dia de governo João Dória, a pauta é um balanço sobre os primeiros 100 dias do governo. Tanto aqui em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, quanto num evento nos Jardins, o governador falou sobre o déficit no orçamento e também sobre o programa de desestatização, que é conceder à iniciativa privada áreas que estão onerando os cofres do Estado. E aqui no estúdio, a comentarista de política da Globo, Natuza Neri, analisa os primeiros 3 meses do governo do Estado aqui comigo. A gente volta já já, não perca, 12h29 agora. Dá tchau aí, moçada. Estamos de volta, 12h32 agora. Hoje, o governador João Dória completa exatamente 100 dias no cargo. De manhã ele se encontrou com empresários, depois, ao lado da equipe de governo, falou do começo da gestão e do que quer para o futuro. Natália Ariede acompanhou, tem todos os detalhes ao vivo, lá do Palácio dos Bandeirantes. Natália, boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Terminou há cerca de meia hora, 40 minutos, a coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, em que o governador João Dória fez um balanço do que foi feito até agora e do que se pretende fazer a partir desse momento, 100 dias frente ao governo do Estado de São Paulo. Antes, o governador fez a abertura do Fórum de Infraestrutura e Desenvolvimento, promovido pelo jornal Valor Econômico, tanto lá para uma plateia de empresários, quanto aqui para jornalistas e políticos. Ele falou muito sobre o programa de desestatização, que abrange diversas áreas, do zoológico, jardim botânico, a rodovias e a aeroportos. Dória falou sobre a previsão de que mais de 400 novos voos atendam cidades do interior paulista, onde aeroportos regionais devem ser concedidos à iniciativa privada. Esse tipo de concessão era uma promessa de campanha que ele vem efetivando a partir de agora. As concessões, segundo o governador, são uma forma de amenizar o rombo nas contas públicas. O déficit no orçamento do Estado é de 10,5 bilhões de reais. Muito se falou recentemente, Trali, sobre a possibilidade de cortes na área da cultura. Aqui em entrevista coletiva, a Dória garantiu que não haverá cortes. O projeto Guri, por exemplo, que se noticiou muito, segundo ele, não vai ser afetado por nenhum tipo de corte. Sobre rodovias agora.
O governador disse que vai renovar sem licitação os contratos das concessionárias que vencem durante a gestão dele, entre 2019 e 2022. E que essa escolha de renovar sem disputa entre empresas, eu questionei sobre isso, tanto ele quanto o vice Rodrigo Garcia disseram que a legislação permite esse tipo de renovação desde que seja interesse público e que nessa renovação de contratos devem ser aplicadas novas regras e novos modelos de cobrança. Escuta aí. Vamos renovar todas elas e cada uma vamos anunciar oportunamente de forma bem precisa. Mas nós vamos, com isso, reduzir o valor do pedágio, é perfeitamente possível, o investimento será menor, não justifica manter o mesmo volume facial do pedágio nas novas concessões. Vamos criar também 2 formatos de pedágio importantes aqui em São Paulo. Tarifa ponto a ponto. Você entra numa estrada de 100 km, percorre 30 km, você não vai pagar pelos 70 km que você não utilizou. E teremos também tarifa flexível, mais um fator dos novos contratos que vão permitir que tarifas, por exemplo, no horário das 10 da noite até às 6 da manhã, possam ser flexibilizadas a 50% do valor facial, permitindo principalmente que o setor de logística possa fazer uso desses horários, reduzindo o tráfego nos horários de pico, diminuindo a poluição, melhorando a segurança nas estradas e reduzindo o custo de logística também. Agora, essas renegociações com concessionárias que administram rodovias do Estado, elas vão ser aos poucos, de agora até 2022, no período em que vencem as concessões. Portanto, se o preço do pedágio eventualmente baixar, não vai ser agora. Bom, converso aqui com a Natuza Neri, comentarista de política da Globo. Natuza, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda pela primeira vez ao SP1. É a minha estreia. É um prazer ter você aqui com a gente. Todo meu. Minha amiga, é o seguinte, a gente tem notado uma mudança radical de postura do Dória enquanto prefeito de São Paulo para o João Dória governador desde o começo desse ano. Está mais reservado, está muito mais articulado politicamente, trabalhando muito mais nos bastidores. O que significa isso? Onde ele quer chegar com isso, Natuza? Porque essa é uma avaliação importante dos 100 dias, né? Pois é. O entorno dele todo diz que o governador João Dória quer pavimentar um caminho para a presidência da República, Trali. Embora ele negue, eu conversei com ele ontem, ele disse, não, tudo que eu estou fazendo de olho na gestão do governo do Estado. Mas você nota muito bem, o governador João Dória, quando prefeito, se a gente olhar pelo retrovisor, na candidatura dele a prefeito, ele dizia o tempo todo, eu sou mais político, eu sou político, não sou um político, eu sou um gestor. Só que essa máxima deu o lugar agora para um Dória invertido. Agora ele é mais político do que gestor. Se a gente for perceber e olhar para Brasília, a gente vai notar que enquanto o presidente Jair Bolsonaro não quer noivar, não está namorando partidos tradicionais da política brasileira, João Dória já casou com eles aqui. Como, por exemplo, Gilberto Kassab. O PSD de Gilberto Kassab. Então, ex-ministros do governo Temer, Henrique Meirelles, candidato à presidência, hoje secretário da Fazenda. E também ex-ministro do governo Temer. Então, Dória está fazendo política aqui no Estado, mas todo mundo diz que de olho na candidatura à presidência da República em 2022. Essa prioridade dele para a segurança pública tem a ver com isso? Com esse objetivo? Completamente. Todo mundo diz que um candidato à presidência da República, até porque nos últimos anos a demanda da sociedade por melhoria na segurança pública ela é muito grande. Então, segurança pública é um cartão de visita para quem quer administrar o país. Claro, tudo precisa ir bem, mas João Dória parece ter um tempo de querer mostrar serviço nesses primeiros 2 anos de governo e a suspeita é de que ele esteja mirando lá em Brasília. Não, na segurança pública é impressionante, porque ele próprio comanda as reuniões com a cúpula da Polícia Civil, né, com a cúpula da Polícia Militar, fez várias promessas de campanha. A letalidade policial está aumentando, tem uma preocupação grande em relação à violência e uma pressão das tropas com relação a salário, quer dizer, não vai ser fácil também administrar tudo isso, né, Natuza? João Dória vai ter de enfrentar uma pressão muito grande do funcionalismo público no geral por aumento de salário. Só que a gente viu ali o tamanho do rombo de 10 bilhões nas contas do governo do Estado. Não tem dinheiro sobrando, Trali, e essa é a grande dificuldade. Em segurança pública, se a gente for comparar o trabalho do prefeito com o trabalho de governador, trabalho esse que João Dória já passou por um e agora está em outro, o trabalho de prefeito é um trabalho imediato. Ou seja, é
buraco na rua. É zeladoria, né? Zeladoria. Aliás, João Dória tem uma máxima que ajuda a ilustrar bem isso. O prefeito é zelador e o governador é síndico. Mas tem um ponto da administração de Estado que se parece com a administração de um prefeito, que é segurança, polícia na rua, sensação de segurança. Qual é o cálculo que o João Dória está fazendo? Se ele melhorar a percepção de segurança nessa largada do governo, ele consegue melhorar esse cartão de visita na área da segurança pública. Mas a gente tem em São Paulo preocupações enormes. Aqui, por exemplo, na Grande São Paulo, a mobilidade é extremamente importante. E o governo do estado tem obras paradas, concessões interrompidas, licitações que estão sendo refeitas, atrasos, uma grana gasta enorme. Na questão das escolas também, a gente está com problemas seríssimos. E aí vem uma questão de gestão fundamental, porque os secretários me dizem que eles não têm grana para fazer o básico, como manutenção. Como é que fica se a economia não está indo bem, se a arrecadação não está aumentando? Esse é o grande desafio, Tralli, porque não adianta. O governador João Dória é muito bom de comunicação, ele vende o peixe dele muito bem. Mas depois de 100 dias, o que são os 100 dias? Por que a gente reporta os 100 dias de governo? Porque é o período da lua de mel, é quando o cidadão ele é tolerante com aquele novo governante. Mas passado esse tempo de 100 dias, esse casamento vai começando a dar mais problemas. O desafio dele é achar dinheiro onde o dinheiro não existe ainda. Então, uma coisa é largar apresentando um plano com começo, meio e fim. A outra coisa é dar conta de não só manutenção, mas de obra nova. E a demanda da sociedade aqui em São Paulo vai ser por obra nova. O problema é que não se dá voos nacionais se não cuidar do próprio quintal. Exatamente. Obra nova e fazer funcionar bem aquilo que existe, porque nem isso as coisas estão indo tão bem assim. Quer dizer, estão muito aquém do que deveriam estar. Exatamente. Obrigado, Natuza. Valeu, seja sempre bem-vinda. Volte mais vezes aqui com a gente. Obrigada. Vou pedir licença a você, porque a Sandra Nemberg já está aqui comigo esperando. Daqui a pouco tem o JH e muita notícia pelo Brasil e pelo mundo, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde para a Natuza, que estava aí com você. Beijo para ela. Olha só, a gente vai mostrar como está o Rio de Janeiro. Quase 2 dias depois daquele temporal, a cidade continua em estado de crise. E a triste história, né, do soterramento que matou uma menina de 6 anos e a avó dela e também o motorista de aplicativo. Os pais da menina estavam de férias e voltaram hoje para o enterro. Muita emoção também no enterro do músico Evaldo, que foi assassinado por militares, aí com mais de 80 tiros. A inflação oficial subiu pela 4ª vez seguida e ficou em 0,75% no mês de março. A gente acompanha também o resultado das eleições em Israel. E a gente fala dos cientistas que apresentaram a primeira imagem de um buraco negro. Foram usados 8 telescópios nesse trabalho e os cientistas descobriram que o buraco negro é 3 milhões de vezes maior que a Terra. César, a gente é desse tamaninho, ó. A gente é desse tamaninho e tem gente que se acha tão importante, pois é, né, Sandra Nemberg? Exatamente, valeu, não é o nosso amiga. caso. Sandália da humildade, pezinho no chão, graças a Deus. Valeu, um beijo. Até já, Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte. E aí, Cíntia Toledo, você sim pode voar alto, minha amiga. 12h42. Tralli, olha que acidente mais estranho aqui, viu? Esse caminhão ficou virado na Brasleme. Você vê que ele invadiu ali um pedaço do canteiro central. Ali tem uma pista de corrida. Olha que perigos que aconteceu aqui. Derrubou até um poste de iluminação. Tem equipe da polícia por aqui. Isso, gente, na Brasleme, perto do aeroporto Campo de Marte, no sentido da ponte da Casa Verde. Você vê que tem só uma faixa ali para os carros poderem passar, é por isso que tem esse congestionamento por aqui, mais ou menos 600 metros, 500, 600 metros de filas. Depois o trânsito melhora quando o motorista passa ali pela rua Santo Anselmo, que é o ponto do acidente. Tralli. Valeu, Cíntia, muito obrigado. E agora é você repercutindo o SP1, trazendo a sua impressão, sua informação. Antônio Carlos. Precisei de serviços do SAMU ontem. Passou mais de 1 hora e nada da ambulância. Tivemos que levar de carro. É um absurdo. Se tivesse sido algo mais grave, não teria dado tempo de dar o atendimento necessário.
Olha só, a gente tem falado muito de SAMU aqui exatamente por conta disso, Antônio. Sistema precário. Desde ontem até tem funcionários do SAMU paralisados, numa briga aí com a Prefeitura de São Paulo. E a Secretaria Municipal da Saúde disse agora há pouco que 20% dos profissionais do SAMU escalados no turno da manhã dessa quarta-feira não compareceram ao trabalho e que a coordenação do serviço intensificou a ação de médicos, de equipes de regulação, dos chamados, para tentar garantir que os casos de maior gravidade recebam prioridade e que nenhum caso fique sem atendimento. Uma hora é inacreditável, né? Tem mais um pouquinho aqui rapidinho, Valdir. Batata assando mesmo, Trali. Os legumes e frutas nas alturas chega a causar indigestão. Reportagem nossa agora há pouco aí sobre o absurdo dos preços dos alimentos. Daqui a pouco no SP1, o sucesso de uma feira de livros num país de poucos leitores. E o bullying gera punições aqui na capital. Carolina Paz. Um tradicional colégio particular puniu 30 alunos por assédio moral a um colega. Já já a gente conta essa história e traz todos os detalhes. É com você. Muito bem, a gente volta já, 15:01 agora. 12:47, você sabe bem, educação é um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Não importa se o ensino é público, particular, é um tema que preocupa muito pais, alunos, educadores. O bullying, hein, gente? Um caso está chamando a atenção aqui em São Paulo. Um tradicional colégio da cidade puniu 30 alunos por assédio moral a um colega. Carolina Paz tem os detalhes. Boa tarde, Carol. Qual foi a punição aplicada pela direção da escola e o que foi que aconteceu, hein? Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. 6 alunos foram suspensos. Essa punição é de um dia e outros 24 alunos foram advertidos. A gente está falando do Colégio Santa Cruz, que foi fundado em 1952. É um dos mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo. E é muito difícil a gente ver assim, um número grande de alunos serem punidos por causa de bullying. Foram 30 aí, né? Como eu falei, 6 foram suspensos e 24 advertidos. Mas apesar de ser difícil a gente ver um grupo grande sendo punido, é uma medida que, de certa forma, é importante, ainda mais nos dias de hoje. Porque a gente está falando aí das redes sociais, da internet, onde uma brincadeira que pode parecer inocente, um apelido, uma zoação no pátio da escola ou entre amigos, por causa da internet, ela pode aí se propagar e uma vez que caiu na rede social, ela não some mais. É isso que dizem os especialistas aí em direito digital. Por isso que é importante ter bastante cuidado, porque aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente que foi alvo dessa piada vai ficar marcado e pode ter problemas lá na frente. Então, esse é um desafio da vida moderna. No caso aqui do Santa Cruz, não foi um bullying digital, mas os pais têm que ficar atentos. Veja aí na reportagem. O Colégio Santa Cruz tem 2.700 alunos nos ensinos infantil, fundamental e médio. A discussão que toma conta dos corredores e também em grupos de pais é a punição dada por um caso de bullying. 6 alunos foram suspensos e 24 advertidos. Esse caso de bullying foi num acampamento fora do estado de São Paulo. Segundo a direção, um grupo de alunos do 3º ano do ensino médio ofendeu um colega com apelidos de mau gosto. Nós conversamos com pais que dizem que os estudantes usaram até camisetas com esse apelido escrito em hebraico. Essa viagem já estava programada no calendário e o objetivo era justamente aproximar os alunos e promover a confraternização. Neste comunicado, a direção do colégio diz que recebeu a denúncia no dia 1º deste mês e que procedeu prontamente à apuração dos fatos. A escola diz também que indicou um trabalho formativo com medidas educativas com os estudantes diretamente implicados e que o objetivo maior é reforçar a incompatibilidade dos valores humanistas do ideário do colégio com a intolerância, o desrespeito e a falta de diálogo. O aluno que foi vítima deixou o colégio. Quando nós temos um caso lamentável como o que aconteceu, nós vamos aproveitar para refletir, para que os nossos alunos amadureçam, para que eles pensem 2 vezes antes de entrar em situações como essa. E a punição serve de exemplo para todos os outros, né? Essa questão do respeito, da tolerância, né? Da diversidade. A direção do Colégio Santa Cruz falou também que já estavam programadas para os próximos dias palestras para os pais, para os alunos, e um dos temas abordados vai ser exatamente o bullying.
E começou hoje de manhã a Feira do Livro da Unesp. Esse ano, além dos livros com mais de 50% de desconto, o evento também montou uma programação paralela com os autores. Tem mesas redondas, bate-papos e muita coisa legal. A intenção é fazer o público se reconectar com a leitura. A Marina veio de bolsa com rodinhas. É o jeito para carregar tantas compras. A feira por aqui é de livro, mas haja apetite. Ela devorou 27 livros ano passado. Incluindo o que você estuda ou fora do estudo? Não, só fora mesmo. A gente acaba não contando o que a gente usa para estudar no doutorado. A Feira da Unesp tem livro para todos os gostos. Ficção, poesia, infantil, música. Neste estande, os autores africanos são destaque. Estamos dentro principalmente de uma literatura africana, começamos com a de língua portuguesa, que não estava devidamente contemplada e valorizada no Brasil. E há demanda para isso, as pessoas procuram. É a segunda edição do evento organizado pela Universidade Estadual Paulista. Este ano ela cresceu, ganhou um dia a mais, o número de editoras saltou de 100 para mais de 160 e tem uma programação cultural com orquestra, palestras e rodas de conversa. Nós temos desde esportes, com Fernando Meligeni, até português mesmo, a coisa lexical do português, literatura, enfim, todos os temas são tratados nessa programação cultural. Para participar, o desconto é obrigatório. As editoras oferecem os livros por pelo menos a metade do preço. Muita gente passou pela feira nessa manhã de abertura. A expectativa é que até 40 mil pessoas venham aqui entre hoje e domingo. A ideia é aproximar os livros do público, uma meta mais que bem-vinda em um momento em que, para muita gente, os livros parecem ter perdido importância. Uma pesquisa sobre cultura divulgada ontem pela rede Nossa São Paulo mostrou que 42% dos paulistanos não leram nenhum livro nos últimos 3 meses. Isso significa mais de 4 milhões de pessoas. 2% a mais do que no ano passado. 34% dos entrevistados disseram que não gostam de ler ou não têm o hábito. E 32% que não leram por falta de tempo. Conquistar esse público é um desafio e tanto para quem vive da venda de livros. A gente precisa tirar essa coisa elitista da leitura e democratizar a leitura. Eu acho que as feiras têm esse trabalho. Muitos jovens iam perguntar se tem mais algum livro de poesia. Então, assim, a gente consegue trazer realmente o que eles estão precisando ler para poder entregar para eles. Eu acho essencial esse dia a dia, esse contato com as pessoas. Feira do Livro da Unesp vai até domingo, de hoje a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, domingo até 6 da tarde, não paga nada para entrar. O evento é no campus mesmo, ao lado da estação Palmeiras Barra Funda do metrô. E aqui em São Paulo também está rolando a Semana de Incentivo à Leitura, várias atividades, tem bingo literário, bate-papo, feira de doação, isso em céus, bibliotecas da capital, programação completa no G1 para você. Participe, vamos estimular a leitura. Cíntia Toledo, e aí, minha amiga? Trali, tem problemas na Marginal Pinheiros, um pouco depois da Ponte do Jaguaré, para quem segue no sentido de Interlagos. Você vê que esse caminhão quebrou, é um caminhão grande, tem 18 metros de comprimento, ocupa ali a faixa do meio e deixa o trânsito mais difícil na pista expressa. Quem estiver passando por aqui agora, é até melhor optar pela pista local. Você vê que nesse sentido a local vai bem melhor. E olha, vamos aproveitar que a gente está por aqui, dar uma olhadinha na raia olímpica da USP, porque tem aqui um pessoal, Trali, que não está nem ligando para esse trânsito, que está aqui no maior pique, já garantindo a saúde. É isso aí, minha amiga. Ó, rema, rema, rema. Deixa o frio de lado, as preocupações e vamos remar. Valeu, Cíntia. E agora é você com a gente aqui no SP1. Mais uma vez, muito obrigado. Rubens, toma vacina contra a gripe todo ano e posso dizer que ela é realmente eficaz. Legal, Rubens, belo exemplo. Lana, não faço parte do grupo específico, mas tomo a vacina e é sempre bom. Nossa saúde sempre em primeiro lugar. É isso aí, prevenção é tudo. Até porque, né, gente, não dá para contar com nada aí no sistema de saúde. Anderson Teodoro, justo agora que eu resolvi fazer dieta, legumes, verduras e frutas estão com preços altíssimos. Anderson, faz sopinha, meu amigo. Vai tomando sopa, que é saudável e você continua emagrecendo. Beleza? Terminou o SP1, amanhã tem mais. Voltamos na quinta-feira ao meio-dia. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Globo Esporte e na sequência o Jornal Hoje. Sopinha de legumes. Beleza?
Valeu, gente. Sopinha de tomate, enfim. Boa tarde, fique em paz. Até amanhã.